Bom, boa noite a todos. Eu sempre falo que é bom estar aqui de novo e continua sendo sempre muito bom, né? Para o nosso bate-papo de hoje, né, eu escolhi a gente dar uma revisada, uma revisitada, uma releitura na parábola dos talentos. Talento, todo mundo sabe, né? Tanto pode ser um dom, uma virtude, como era na antiga Grécia, como uma medida, e às vezes serve como uma autorrecriminação para mim. De vez em quando eu olho no espelho, dou uma conferida em como é que está a minha evolução e falo, talento, né? Então a gente vai sempre tocando. Simão Pedro fala que o evangelho não é dado a interpretações particulares, né? Ele diz que as parábolas têm variadas interpretações que merecem igualmente a atenção do discípulo sincero. E é fato, é como quando a gente lê um livro pela segunda vez, ou assiste um filme, e você sempre percebe uma coisa diferente, uma coisinha que você não tinha entendido bem, ou que não tinha tido a profundidade necessária. Na Grécia Antiga, a noção de virtude era igual ao talento, dom natural. Então, talento, dom natural, era a mesma coisa que virtude. Então, o indivíduo virtuoso, ele era aquele que possuía a excelência, né, de uma natureza bem dotada, vamos dizer assim. Então, qualidades como inteligência, beleza, força física, memória, eram tidas como virtudes. Então, o soldado virtuoso, por exemplo, era aquele que lutava bem, assim como o agricultor que cultivasse bem a sua plantação, era um agricultor virtuoso, e assim por diante. Vamos dizer que era assim, era a aristocracia do talento, né? A hierarquia natural dos seres. Alguns comandavam, outros eram comandados. Manda quem pode, obedece quem tem juízo. Manda quem pode, obedece quem quer, e por aí vai. Para eles era uma coisa normal, tanto que a escravidão era considerada normal. Alguns seres mandavam, outros obedeciam. O mérito era todo dado aos talentosos. Os pouco dotados se conformavam. Aí chega Jesus e ensina algo revolucionário para a época, com relação à virtude. Ele ensina que o valor moral de um indivíduo não depende dos dons ou dos talentos com que a natureza o dotou, mas sim do uso que ele faz desses talentos com liberdade. Vamos dar uma lida na parábola, né? Para a gente relembrar. O Senhor age como um homem que, tendo que fazer longa viagem fora do seu país, chamou os seus servidores e lhes entregou seus bens. Depois de dar 5 talentos a um, 2 a outro e 1 a outro, a cada um segundo a sua capacidade, partiu imediatamente. Então, o que recebeu 5 talentos foi, negociou com aquele dinheiro e ganhou outros 5 talentos. O que recebeu 2 talentos, do mesmo modo, ganhou outros 2. Mas o que apenas recebeu um, cavou um buraco na terra e aí escondeu o dinheiro de seu amo. Passado longo tempo, o amo daqueles servidores voltou e os chamou a contas. Veio o que recebera 5 talentos e lhe apresentou outros 5, dizendo: Senhor, entregaste-me 5 talentos. Aqui estão, além desses, mais 5 que ganhei. E respondeu-lhe o amo: Servidor bom e fiel, pois que foste fiel em pouca coisa, confiar-te-ei muitas outras. Compartilha da alegria do teu senhor. O que recebera 2 talentos apresentou-se por sua vez e lhe disse: Senhor, entregaste-me 2 talentos, e aqui estão, além deles, outros 2 que eu ganhei. E o amo lhe respondeu: Bom e fiel servidor, pois que foste fiel em pouca coisa, confiar-te-ei muitas outras. Compartilha da alegria do teu senhor. Veio em seguida
o que recebera apenas um talento e disse: Senhor, seis que é homem severo, e ceifas onde não semeaste, e que colhes de onde nada puseste. Por isso, como te temia, escondi o teu talento na terra. Aqui o tens. Eis aqui, restituo o que te pertence. O homem, porém, lhe respondeu: servidor mau e preguiçoso, se sabias que ceifo onde não semeio, e que colho onde nada pus, devias ter colocado meu dinheiro na mão dos banqueiros, a fim de que, regressando, eu retirasse com juro o que me pertence. Tire-lhe, pois, o talento que está com ele e deem-no ao que tem 10 talentos. Porquanto dá-se-á a todos os que já têm, e esses ficarão acumulados de bens. Enquanto que aquele que nada tem, tirar-se-lhe-á até mesmo o que pareça ter, e seja esse servidor inútil lançado nas trevas exteriores, onde haverá pranto e ranger de dentes. Bem, no plano moral e espiritual, a desigualdade de aptidões, para usar o exemplo da parábola, ela não tem a menor importância. Como já foi dito antes, a importância ou o valor está naquilo que você faz com os seus dons, com os seus talentos, de maneira livre. Livre arbítrio, de sua boa vontade. Só pode ser chamada de virtuosa uma ação que seja livre e voluntária. Porque todos os talentos, né, todos os dons que a gente recebe, tipo força física, inteligência, coragem, memória, riqueza, etc., herdadas no nascimento, elas não são intrinsecamente, por si só, virtuosas, porque elas podem ser usadas tanto para o bem quanto para o mal. O valor do ser humano não depende desses dons, né? E Jesus ensinou exatamente a gente a respeitar a liberdade individual de cada um, a questão do livre-arbítrio. Se a gente pegar a história de Jesus, em nenhuma das curas que ele fez, por exemplo, ele falou: vem cá, eu vou te curar. Ele nunca forçou ninguém. As pessoas tinham que fazer o movimento. Né? Não era uma coisa imposta. E essa ideia de Jesus, do livre-arbítrio, ela se esparramou, inclusive, em países onde a gente olha e não tem uma moral cristã, vamos dizer assim. Né? Não são países cristãos, vamos dizer assim. Porque o livre-arbítrio, a partir do momento que Jesus ensina como isso funciona, ele passou a ser como um peso, né? um critério para você validar ou julgar a moralidade de um ato. E ter efeitos positivos no mundo todo. Se a gente pegar, por exemplo, países como a Índia, ainda existe um sistema de castas, né? Os bons, os não tão bons, os menos bons e os piores de todos. Os Dalits, né? Aquilo ali não serve, na teoria, para nada. É a escória da humanidade, da raça deles. Você pega países islâmicos, os homens têm todos os direitos e as mulheres praticamente nenhum. Você pega alguns países orientais, a condição social é essencial para que o indivíduo se estabeleça numa hierarquia social. China, Japão. E apesar de a gente concordar que existe uma desigualdade de aptidões, né, e concordar que o pensamento de liberdade e mérito pessoal, fica a pergunta: por que será que é tão desigual as aptidões, os dons entre todos nós? Na questão do 361 do Livro dos Espíritos, a pergunta é assim: qual a origem das qualidades morais, boas ou más, do homem? E a resposta: são as do espírito nele encarnado. Quanto mais puro é esse espírito, mais propenso ao bem é o homem.
Então nós não somos iguais. Temos aptidões diferentes. Certo? E lidamos com isso da maneira mais humana possível. Quem aqui toca um instrumento qualquer? Qualquer um. Ninguém toca nada, nem campainha, gente. Ô, dureza. Mas vamos. Deixa eu pegar uma vítima aqui. O Luiz, para variar. Né? Vamos dizer que o Luiz toque violão. Você toca violão, Luiz? Não. Você toca violão. Na teoria, você toca violão. Beleza. Eu também toco violão. Continuando a nossa, né? Você toca bem? Eu toco muito bem. Muito bem. Sou quase um virtuoso do violão. Na hipótese que isso fosse realidade, o que você teria pensado nesse instante? Bonzinho ele. Se sou eu, por exemplo, e a coisa está invertida, né? Você toca violão? Eu toco mais ou menos. Aí ele fala para mim, eu toco muito bem. Eu ia falar, que inveja. Ah, como eu queria, né? Seres humanos. Porque a gente tem isso, a gente se compara quase que o tempo todo com os outros. Na questão 804, por que Deus não outorgou as mesmas aptidões a todos os homens? Ou seja, por que não passou a régua e nivelou por baixo? Todo mundo igual. Assim ninguém precisava ficar de olho no talento do outro. Deus criou iguais todos os espíritos, mas cada um deles vive há mais ou menos tempo. E, por conseguinte, tem feito maior ou menor soma de aquisições. A diferença entre eles está na diversidade dos graus da experiência alcançada e da vontade com que agem. Vontade, que é o livre-arbítrio. Daí o fato de se aperfeiçoarem uns mais rapidamente do que outros, o que lhes dá aptidões diversas. Ao nascer, traz o homem consigo o que adquiriu. Nasce qual se fez, em cada existência. Tem um novo ponto de partida. Sem a ideia da reencarnação, isso parece parcial ou até mesmo injusto, né? E olhando pelo aspecto daquilo que a gente crê, se torna perfeitamente lógico e racional. Cada um recebe os talentos de acordo com a sua capacidade já conquistada, como diz a parábola. E também deixa clara a ideia de que o mérito está no uso livre que se faz do que se recebe. Ou, em outras palavras do próprio Jesus, a cada um segundo as suas obras. Cada um será dado segundo as suas obras. A gente pega essa parábola. Então, vamos lá. Um ganhou 5, o outro ganhou 2, o outro ganhou 1. Fazendo um exercício assim de... Né, será que pensou ou que ganhou um talento só? Ele não ganhou. Então, o que recebeu um talento só, será que ele pode ter olhado porque recebeu 5 e ter pensado por que ele recebeu 5 e eu só 1? Ainda é mais bonito do que eu. O outro que recebeu 2 só porque puxa saco. Pode ter pensado? Pode. Pode ter ficado com raivinha e falar, bom, já que ele me deu 1 só, também não vou fazer nada. Não faço nada. Vou enterrar isso aqui. Ou devolvo. Não me deu 1? Devolvo 1. E a gente está cansado de ver pessoas que fazem exatamente isso. A lei do mínimo esforço. Todo mundo que trabalha, seja no serviço público, seja no serviço privado, está cansado de ver aqueles que só fazem o que é pedido. Não faz 1 milímetro a mais. Tem que mandar. Tem que chicotear. Parece que gosta de ser escravo, movido a toque. E quer a mesma coisa que os outros. Ou mais. Eu não me lembro direito, eu vou tentar puxar pela memória aqui e contar mais ou menos, mas tem o caso de um funcionário que foi pedir para o patrão um aumento, porque ele merecia um aumento.
patrão falou, mas por que você merece um aumento? Ele falou, eu faço tudo o que me pedem. Eu estou aqui na empresa há anos, sempre na mesma função, nunca me deram uma chance. O pereré, pereré, nhé. Ela falou, tá bom, vamos fazer o seguinte, faz favor para mim antes de qualquer coisa. Dá um pulinho ali na esquina, tem um rapazinho que vende frutas, vai lá e traz um abacaxi para mim, por favor. Foi. Voltou alguns minutos depois. Ó, não tem abacaxi. Não tem abacaxi. Tá bom. Chamou um outro funcionário. Falou, fulano, vai aí na esquina para mim, me traz um abacaxi. Por favor. O outro funcionário foi. Dali uns 10 minutos, ele voltou. Falou, olha, abacaxi não tem. Mas tem manga, tem goiaba, a manga custa X, a goiaba custa não sei o quê, tem acerola, tem duas opções. E os preços? Aí o senhor escolhe o que o senhor acha melhor. O chefe olhou para o outro e falou, essa é a diferença. E essa diferença é a maneira como a gente muitas vezes se comporta. Enquanto seres humanos, não vou nem falar enquanto espíritos, enquanto seres humanos. A gente se atém àquele mínimo e acha que está fazendo muito. Porque quando a gente se compara com o outro, nunca é em termos de realidade. O espelho que reflete as nossas qualidades aos nossos olhos é igual àqueles espelhos de circo. A gente vê tudo distorcido, tudo aumentado, né? Como se as minhas qualidades fossem muito maiores que a do meu irmão, que a do meu companheiro de jornada. E nem sempre é assim. Essa parábola, ela fala especificamente para mim, né, de um sentimento que move boa parte dos seres humanos. O medo. Ah, medo é ruim? Não. Como qualquer sentimento, e nós somos movidos por sentimento, tem o seu lado positivo ou negativo? Ah, medo tem lado positivo? Tem. Medo mostra limites para a gente. Quem tem medo consegue enxergar limite. Quem tem medo, por exemplo, não vai sair daqui correndo, não vai olhar para um lado nem para o outro, não vai arriscar ser atropelado, perder a encarnação e atrapalhar a evolução espiritual. Instinto de conservação, de preservação. É medo? É medo. Ah, mas e o lado negativo? O lado negativo é quando o medo te paralisa e você não faz nada. Você não segue nem o caminho, nem a verdade, nem a vida. Fica ali, travado, como o cara dos talentos. Por medo, ele não fez nada. Quantas vezes a gente, por medo, deixa de tentar alguma coisa que seria essencial para a gente? A gente perde oportunidades, porque essa parábola fala disso também, do desperdício. Quando, né, chegar o momento que for perguntado o que fizeste dos talentos que eu te dei, dos dons que eu te dei? E aí nós vamos responder o quê? Enterrei. Fiquei com medo. Ou a gente vai falar, bom, eu fiz o que podia, eu multipliquei até onde deu. Nós somos muito presos à matéria, ainda. Imaturos emocionalmente, como diz Emmanuel, somos crianças espirituais. Por isso que a gente não lida muito bem com o sentimento, né? Mas nós somos presos à matéria. A gente pensa, por exemplo, para fazer caridade, você tem que ter carro, casa, roupa, dinheiro, bens materiais. Eu só posso fazer caridade se eu tiver muita grana. Eu só posso doar alguma coisa se eu tiver sobrando. Isso não é caridade. Caridade é muito mais, está muito mais além disso. Como a gente é ser em evolução, como diz um textinho do Emmanuel, de átomo a arcanjo,
somos seres em evolução, a ideia de dons inatos ou concedidos pelo Criador a seus escolhidos é completamente irrefutável. É uma ideia que não tem pé nem cabeça. Como tem no Livro dos Espíritos, os talentos são conquistas. E somente assim podem ser entendidos. A gente falou de medo. E Emmanuel fala bastante sobre medo. Ele fala que a gente tem, segundo ele, né? Eu vou até ler um pedacinho aqui. Ele fala assim, ó, sendo assim, né, multiplicar os talentos na seara do Senhor é espalhar as suas sementes pelo exemplo. E para dar o exemplo, é preciso agir, ou seja, seguir a lei do trabalho. Nesse sentido, podemos compreender o medo também como ociosidade e descumprimento dessa lei divina. O medo tem diversas formas, e nas palavras de Emmanuel, nós temos medo de servir. Temos. Tenho medo de servir e, de repente, ser visto pelo outro como capaz. Empregadinho? Ou faz tudo? Ou eu deixo o medo de servir de lado e sirvo o outro, porque só assim eu caminho. Tinha um evangélico, inclusive esse dia atrás eu postei um textinho dele que eu achei bem legal, que ele diz assim, que o ser humano precisa entender que a gente tem que agradar o Criador e não as criaturas. Billy Graham fez muito sucesso na televisão, tinha grandes programas e tal, um evangelista norte-americano, se eu não me engano. Só que a gente só agrada o Criador se a gente amar a criatura. Se a gente exercitar, o que eu falei da última vez, amar o próximo como a si mesmo. Como é que eu vou agradar o Criador se eu não consigo me compadecer da pessoa do meu lado? Se eu não consigo servir o próximo? A gente tem medo de fazer amigos, porque os amigos, de verdade, os amigos nos enxergam como nós somos, por detrás da máscara que a gente apresenta todos os dias. Amigos são dons raros. Eu tenho poucos, muito poucos. Eu tenho uma amiga minha, a gente trabalha junto, desde que eu entrei na prefeitura eu conheço ela. Agora a gente está em setores diferentes, aliás, ela está até afastada, então, mas a gente tem um contato constante. E ela está passando por um momento bastante complicado. Cirurgia na coluna, está afastada, não consegue fazer o que ela mais gosta, que é dirigir, sabe, lidar com crianças, ela transportava crianças. E já tem, acho que, 4 cirurgias, e a coisa, enfim, a coisa está complicada, ela tem dores pra caramba. E eu nunca vi, ao longo desse tempo todo, já tem quase 2 anos que ela está afastada, eu nunca vi ela reclamar, lamentar, questionar Deus do porquê está acontecendo. Ah, mas ela deve ser uma espírita porreta. Não é. Ela é evangélica. Mas eu nunca vi ela reclamando. Muito pelo contrário. Né? Todas as vezes que a gente conversa, ela sempre tem uma visão de resignação, como foi falado, de resiliência, de paciência e fé. É uma amiga. Sempre que eu posso, eu consolo ela e vice-versa. A gente faz isso. A gente precisa fazer isso com o próximo. Mesmo que ele não seja tão próximo, não precisa ser um amigo seu de longa data, mas você pode emprestar o ouvido, ou você pode simplesmente estar ali. Às vezes a pessoa não precisa nem falar, você não precisa ouvir nada, mas se você estiver por perto, a outra pessoa vai se sentir bem o suficiente. A gente não precisa ter medo de desapontar o outro, desde que a gente seja verdadeiro, desde que a gente haja com a consciência.
Ah, mas o outro, se ele me ver por trás da máscara, ele vai ficar desapontado. Ele vai ficar muito mais desapontado quando ele consegue separar você da máscara. Tem, assim, uns ditados meio doidos, né? Que a verdade dói. A verdade dói? Não. A verdade é a verdade. Ela está ali, é imutável. Não tem nada. O que dói, muitas vezes, é a mentira que a gente conta para nós mesmos. E depois você olha e fala, poxa, estava me iludindo. Tenho medo de sofrer. Minha mãe falava, quem não sofre não vai para o céu. Minha mãe era uma pessoa que não tinha instrução nenhuma nesse sentido. E na cabeça dela, o que ela dizia não é que você tinha que sofrer, bastava sofrer. E mesmo Jesus fala, né, pega a sua cruz e me siga e tal. Mas é o jeito que você passa por aquilo. A dor é inevitável, o sofrimento é opcional. Ou você passa por uma situação, aprende alguma coisa, cresce, se transforma, ou você senta e fica reclamando da vida. Fica enterrando o seu talento. A gente tem medo até da alegria. Porque como a gente não lida muito bem com isso, a gente fácil passa de alegria para euforia. Passa de uma coisa que deve ser constante em pequenas doses, né? Para euforia, que é um negócio fora da realidade e muito além daquilo que realmente é. Quando eu falei dos talentos, falei do instrumento, eu usei essa metáfora uma vez aqui e eu gosto muito disso. Que é como se a gente fosse partes de uma orquestra, músicos de uma orquestra, cada um com o seu instrumento. E esse instrumento são os talentos, são os dons que Deus nos deu. Nós somos nós mesmos. É como se a gente estivesse numa orquestra dessa. E em vez de eu ficar olhando o instrumento do rapaz, ele toca piano. Olha que piano bonito. E eu toco essa flauta furreca aqui. Não, eu tinha que tocar piano. Enquanto isso, a partitura está na sua frente e o regente está lá, esperando que você toque o seu instrumento da melhor maneira que você puder, da melhor maneira que você conseguir naquele momento, para que a sinfonia do amor universal, sabe, se estabeleça. Porque a partitura é o evangelho, está ali, as notas para você tocar. O regente é Jesus. E a gente está ali para tocar, não para ficar olhando o instrumento do outro. Se a gente fizer direitinho, a música é bonita, hein? E de vez em quando a gente se distrai, deixa de ser muito humano, toca bonitinho e a gente escuta trechinhos da música. Mas aí a gente cai nas falhas de novo e deixa de ouvir. Nós sabemos que o mal é a ausência do bem. Portanto, se a gente não usa devidamente os recursos que a providência nos dotou, a gente pode dizer que a gente está deixando o mal se propagar. A gente deixa de levar uma palavra consoladora, a gente deixa de dar carinho, a gente deixa de levar luz, a gente deixa de exercitar a educação espiritual debaixo das asas da providência e do amor, da sabedoria. Alguns teóricos arriscam em dizer que existem apenas dois sentimentos nos quais todos os outros se resumem: medo e amor. Eu até concordo em parte com isso, porque quem tem medo não sente amor. E quem tem amor não sente medo. E o único jeito de fazer isso, de amar, é sem reservas, é sem empecilhos, é nos transformarmos em seres humanos melhores, aprendendo a nos amar, para poder amar o próximo. E, acima de tudo, nosso Pai. Já que o exemplo fala por si,
Já amaram hoje? Uma boa noite para a gente, uma noite de paz.